Irmãos, o Senhor traz avante para lermos a palavra no primeiro livro do profeta Samuel. Irmãos, vamos ler, com a ajuda de Deus, 1 Samuel, no capítulo 7. No capítulo 7 de 1 Samuel, então vieram os homens de Quiriate a Jearim e levaram a arca do Senhor, e trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava 20 anos. Perdão, em contraparte aqui. Então, até 20 anos, lamentavam toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel à casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os Astarote, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baales, os Astarote, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, eu orarei ao Senhor. Eu orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Esses versos só. Amém. Irmãos, aqui é uma passagem dos dias de Eli, era sacerdote, e naqueles dias estava nascendo, ou já era, ou melhor, Samuel já era nascido e já tinha sido levado por sua mãe Ana no templo para servir ao Senhor. E Deus é que fez, os irmãos sabem muito bem, fez Ana gerar aquela criança, veio pela palavra que Deus se usou na boca dele: Senhor te conceda a petição que tu pediste, e com isso nasceu o menino. E foi entregue no templo, junto ao sacerdote Eli, que naquele dia era o que atendia ali a obra de Deus, e o povo de Deus que ali vinha, a palavra vinha na boca de Eli, e os conselhos. Mas as coisas foram desarrumando. Os filhos de Eli não tiveram a mesma fidelidade que seu pai tinha, e o pai os aconselhava. Mas os filhos não ouviam, e por isso então
houve uma ausência. A palavra de Deus fala aqui, e nos dias de Eli não tinha visões e revelações, e é porque a palavra de Deus era de muita valia. Quer dizer, o povo confiava na palavra, buscava a palavra, mas cessou as revelações e as visões, e o povo ficou sem a fala de Deus no templo. E a pobreza era essa, por isso o povo dava tanto valor à palavra, mas aonde ela estava? Aonde podia ouvir ela? Fechou as revelações pelo canal que Deus tinha dado, que era o sacerdote. E com isso, o povo sofreu. Quer dizer, mostra claramente aqui que pela desobediência, Deus se ausenta do homem. Se ausentou e não aparecia. Foi nisso que Deus fez nascer Samuel, foi levado no templo e o menino foi crescendo, e em vez de dar revelação a quem estava no lugar, dava revelação a quem iria ocupar o lugar, que era Samuel. Irmão, coloquemos atenção nisto, que é um conselho de Deus. Toda vez que a pessoa se aplica a servir a Deus, Deus está junto. Coração sincero, mente pura, prazer em servir a Deus, não deixa a maldade entrar, não deixa a iniquidade entrar, não deixa as diferenças, Deus está ali. Mas a hora que vem o espírito contrário, Deus não está ali. Porque o espírito contrário é trevas, e o Espírito de Deus é luz. Luz e trevas não andam junto. Ou é um ou é o outro. Então, irmão, Eli perdeu as revelações. E o Senhor falou com Samuel. Quando diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. O próprio Eli aconselhou o menino Samuel como devia fazer. E aí foi. E aconteceu. O Senhor falou com Samuel e falou o que ia acontecer em Israel. E Eli percebeu que isto ia acontecer e que estava por ter conhecimento de tudo. Quando procurou saber, irmão, Samuel contou detalhadamente tudo o que Deus tinha mostrado. E era exatamente contra o sacerdote. Deus começou a se usar de outro, porque por onde ele se usava não tinha mais. Irmão, olhemos isto aqui. Alguns de nós, na nossa vida, quando fazemos coisas que não convêm, as visões e as revelações se apagam. As virtudes para orar também se vão. E o prazer de congregar também se vai. E o prazer de servir com lealdade também se ausenta. E nisso é o que fala a palavra. E empobreceu Israel. A pobreza de Israel foi nos dias do Medianita, dos Filisteus, e que nos dias de Gideão, e assim por diante. Perderam tudo, não podia nem colher as coisas que os outros dominavam sobre ele. Ficou na pobreza material. O trigo, a comida, os alimentos se foram. Nos dias de hoje, a pobreza não é alimento. A pobreza hoje é a parte espiritual. A pessoa já não discerne o que é mal, o que é bom. Tanto faz ser como não ser. Tanto faz ter como não ter. A pobreza espiritual. Cadê o fervor?
Cadê a alegria? Cadê o prazer? Cadê a força do ministério que Deus te deu? Cadê a alegria de poder enfrentar toda e qualquer situação sem nenhum temor? Empobreceu porque perdeu as virtudes de Deus. Então, acontece que naquele tempo a situação foi tão danosa que até a arca do Senhor, que nos dias de Israel carregavam, foi tomada e os filisteus levaram embora. Tomaram a arca. Aquela arca tem um simbolismo de proteção de Deus presente. Tinha um simbolismo de a arca está aqui conosco. Era um valor que davam. Nos dias de hoje, quando se serve a Deus com qualidade, diz, estamos passando prova, mas Deus está conosco. Mas quando perde o fervor, diz, ora por mim, vai na minha casa orar, pede a Deus por mim. Acabou a oração? Não dá mais para ajoelhar? Não dá mais para pedir? Sumiu a voz? Então é o conselho que Deus traz nesta manhã. Louvado seja Deus, e que então Israel, nesta pobreza de não poder falar com alguém e de não comunicar com Deus, a pobreza ficou grande. E quando a pobreza ficou bastante, aconteceu que entrou os deuses contrários. Entrou os Astarotes, os Balaim, as coisas que eram da idolatria, e eles começaram a substituir como se fosse Deus. Mas o menino Samuel, por certo, aqui ele já havia crescido e já havia ganhado uma idadezinha a ponto de ser conhecido em Israel. Já era notório que Deus estava se servindo dele. E ele convocou o povo e exortou o povo ao arrependimento e disse, se vocês querem que Deus volte para vocês têm que arrepender. Vocês tomaram o caminho errado. Quando a gente toma uma estrada errada, a gente anda alguns quilômetros e depois diz, mas não é isso aqui, está errado. As placas não estão batendo com o que nós queremos. Então faz um retorno e volta lá no trevo de novo e dá uma olhada. Se alguém pegou algum caminho errado, ou tomou algum caminho que não é, aquele que tem as placas e que tem a sinalização para onde você quer ir, ou que nós queremos ir, dê um retorno. Busca as placas de identificação, busca saber a quilometragem, busca saber se está longe, se está perto, até que depois que quando pega o caminho correto diz, agora sim, agora não está. Por que isso? Agora essa cidade é antes daquela, depois essa é aquela outra, depois essa é aquela outra. Então está certo. O Senhor falou que nós tínhamos que sofrer, estamos sofrendo. O Senhor falou que nós ia passar enfermidade, estamos passando. O Senhor falou que nós ia passar por situações muito difíceis, estamos passando. As placas estão batendo. Olha o conselho. Quando eles estavam totalmente errados. Mas por quê? E vocês não voltam para trás, disse Samuel. Voltem para trás. Ter Deus novamente é coisa fácil. É só pedir para Ele ajudar. Mas não martela no caminho errado. Não vá pelo caminho que Deus não se agrada. Não vamos por aquilo que não tem as marcas do caminho que nós temos que chegar. Às vezes nós estamos em algum estado longe daqui.
Às vezes 1000 quilômetros, e a gente vê uma placa, vê lá, São Paulo. Você pegando ali, mas ainda está faltando 1000 quilômetros, mas está identificando, essa estrada aqui te leva para voltar em São Paulo. Depois vai aparecer para frente alguma cidade pequena dali da região, mas no outro lugar de São Paulo. Sempre tem um final. Aonde tem que chegar. É isso que Deus dá ou não? Aonde você quer ir? Você quer? Está encontrando alguma cidade? Não é essa que você quer. Mas não é esse o lugar que não quer ir. Nem eu quero ir e nem nós queremos. Mas tenha uma última placa lá que diz São Paulo. Esse é o caminho que nós temos que ir. Não está tudo marcadinho ali, mas o destino final está lá. Onde a irmã quer ir, onde eu quero ir, onde nós queremos chegar, a quem devemos falar, a quem precisamos ouvir. Está lá essa parte. Então vamos servir que aqui bate. Aqui está dentro do que nós estamos orientados. Pega o mapa. Quer pegar um mapa? Aqui. Aqui. Pronto. Está tudo fácil. Samuel tirou o povo do caminho errado e ensinou o caminho bom. Vocês querem que Deus ouça, quer que Deus ouve-nos. É isso aqui, preparai, disse, não chegue de qualquer maneira, preparem o vosso coração, se humilhem diante de Deus, vamos todos pedir perdão, vamos todos buscar a Deus, e Deus aparecerá. Dizia ele comigo, eu sei, dizia o profeta, eu sei o que vocês querem, e eu sei o que Deus quer também. Isso é que é importante. Um homem iluminado salvou Israel. Um homem iluminado. Um servo iluminado por Deus salva uma cidade, salva uma congregação, salva um estado. A consagração de algum e a busca permanente de outros é o que Deus faz para ter a lâmpada acesa no meio do povo. O irmão ou eu, qualquer um de nós, percebermos que alguém está se desvirtuando, se apega, porque a luz que está em ti vai servir para salvar primeiro toda a tua família, depois toda a congregação e depois toda a irmandade, toda a tua firma será abençoada por Deus, porque a luz, se nós hoje de coração buscarmos a Deus, a luz clareará na nossa vida. Aqui, irmão, nós não precisamos de falar que é Deus que está falando. Aqui é a palavra de Deus. Entendeu? Aqui é a palavra de Deus. Deus traz esta lembrança exatamente dentro disto. E o que o homem fala é uma coisa, mas aqui está escrito, se vós vos consagrarem e prepararem o coração, com licença, e prepararem os vossos corações e servir a Ele só. Porque tem a quem estava com uma amizade com os ídolos, com pessoas que não eram boas, com obras que não eram verdade, com procedimentos que não são adequados a um cristão, a um que invoca o nome de Deus. Então, estava servindo não só a Deus, um pouco à carne, um pouco à amizade, um pouco ao dinheiro, um pouco aos prazeres. E depois, cadê a consagração da oração e de buscar? Mas Deus, por esta palavra que estamos lendo para todos os irmãos, traz isso aqui, servir a Ele só. Servir a Ele só. A esposa, o marido,
que a esposa deseja do marido? Fidelidade. E o que o marido deseja da esposa? Fidelidade. Não pode romper este elo. Quando entra a infidelidade, balança a união. É o que aconteceu aqui. Eles foram infiéis. E Deus os chamou e disse: serve só a mim. Você está olhando para outros deuses. A mulher, às vezes, fala: você está olhando para quem não deve. O marido fala: olha, cuidado com isso. Está chamando a fidelidade. E o Senhor disse assim: servir a Ele só. Serve a Ele só, pronto. Não precisa repartir o coração. O coração nosso tem que ser e deve ser só para Deus. Quando nós damos o coração somente para Deus, ocorre o quê? É o que Cristo disse: se vocês me amarem, eu e meu Pai viremos em vós e em vós faremos morada. Coração ocupado com trevas, Cristo não entra. Cristo não reina. Coração que o Senhor reina e faz festa conosco é o coração puro. É o conselho. Então, de tirarem dentre vós os balainhos e servirem só ao Senhor. E congregai o povo em Mispá. Congregou, chamou o povo. O profeta já estava exercendo o seu lugar. Chamou o povo e exortou ao arrependimento. Era uma outra passagem, diz ainda que quando ele reuniu o povo e disse: ficai aqui. E Israel dizia: ora, Samuel, por nós, que nós estamos em dificuldade, pedi ao Senhor por nós. E Samuel exortou também um arrependimento novamente e buscou ao Senhor com eles. E quando Samuel orava, os filisteus começou a entrar nas cidades maiores e foram tomando a cidade e foram derriçando as famílias de Israel. Mas quando Samuel orava, o Senhor mandou trovões, relâmpago, movimentou o céu e os filisteus sumiram. A oração do justo movimenta o céu. Servo de Deus, você que é pai, você que é avô, a tua oração movimentará o céu em favor da tua família. Irmã que é vovó, a senhora que já é uma velhinha, querida irmã, ora pelo teu neto que Deus arranca ele das garras da idolatria e das coisas mortas desta vida. É o conselho da palavra de Deus. Então Samuel orava e os filisteus foram derrotados. O quê? Um homem. Aqui é a oração de um servo, um profeta. Quando Elias orou também era a oração de um homem, um profeta. E Deus ouviu. Quando Pedro orou, também ouviu a oração do apóstolo. Quando eles apanharam e foram surrados no templo, e ainda que eles disseram: é melhor servir a Deus do que os homens. E depois ainda disse, um falou para o outro, Pedro e João, como é maravilhoso o que Deus está fazendo conosco, nós sofrermos pelo nome do Senhor. E quando juntaram-se aos demais irmãos que serviram a Deus, os dois apóstolos reunidos com um grupo de irmãos, ali Pedro orou e disse: Senhor, mataram o teu filho, crucificaram a este, e agora querem nos impedir de nós falarmos no teu nome. Expulsaram e não deixa nós falar no teu nome. E quando Pedro orava, vocês já viram o que está escrito lá? Balançou a terra. A oração. A força está na oração. E a força para chegar a Deus, a obediência.
Aonde tem obediência e tem fé, Deus movimenta as coisas, trazendo bem e livrando-nos do mal. É o conselho da palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Agora, com uma oração, meu Salvador, sente de agradecer, vem. Vamos agradecer a Deus.